Um dos lugares mais altos do Brasil fica aqui no Espírito Santo. Sabe qual é? O Pico da Bandeira só perde para o Pico da Neblina e para o Pico 31 de Março, os dois no Amazonas. Tem 2.892 metros de altitude, o equivalente a 19 prédios de 50 andares ou 1/3 da altitude do Monte Everest, o ponto mais alto do mundo. Na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, o Pico da Bandeira é o principal atrativo do Parque Nacional do Caparaó. Criado há mais de 60 anos, o parque tem quase 32 mil hectares, uma área maior do que as Ilhas Maldivas, e similar ao país de Malta, ao sul da Itália. Mais de 70% do parque fica no Espírito Santo. O parque atrai atletas do montanhismo e aventureiros, e o número de visitantes vem aumentando, um crescimento de 140% de 2016 até antes da pandemia. Em 2019, mais de 23 mil pessoas acessaram o parque pelo Portão Capixaba, em Pedra Menina, no distrito de Dores do Rio Preto. De olho no potencial turístico, Matheus abriu em 2021 esse restaurante, com capacidade para 50 pessoas. O restaurante surgiu de um sonho da família, um sonho do meu avô, que visava esse turismo aqui na região. Eu me formei em gastronomia. Hoje eu faço um curso de especialização na Le Cordon Bleu, no Rio de Janeiro. E a nossa pegada aqui do restaurante, o nosso cardápio, é uma comida bem afetiva. Dou uma refinada nesses pratos e trago para o nosso cardápio. Poucos minutos do restaurante, um wine bar agita os finais de semana em Pedra Menina. Ele está em atividade há 6 anos. Funciona em 2 containers e tem uma área aberta com decoração instagramável. Mas em breve deve se mudar para um complexo de 17 mil metros quadrados que está sendo construído pelo proprietário bem ali na frente. Olha aí como é que vai ficar. Estão sendo investidos 5 milhões de reais. Além do wine bar, o complexo vai ter outros restaurantes, loja e até academia. Mas não pense você que o turismo no Caparaó Capixaba se limita ao parque e aos atrativos de Pedra Menina. 10 municípios do sul do Espírito Santo fazem parte dessa região turística, segundo o governo do estado. E os atrativos são muitos. Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, chama atenção pela atmosfera de paz e amor. A comunidade foi redescoberta por um grupo de hippies nos anos 80 e mantém as mesmas vibrações até os dias de hoje. Patrimônio da Penha foi o lugar escolhido pelo Márcios para recomeçar, depois de abandonar a vida agitada na capital capixaba como empresário. O diretor de arte comprou essa propriedade, recuperou a vegetação nativa e construiu bangalôs para hospedagem. A Floresta em Pé, ela pode ser economicamente viável, ela pode ser manejada, ela pode ser atrativo turístico. Os bangalôs da Aldeia Alegria, ele tem esse conceito de hospedagem sensorial que nada mais é do que você aguçar os sentidos básicos, que nós já temos, mas eles estão um pouco inertes na cidade. Dá pra ver aqui, gente, um zelo muito grande nos detalhes e também nos materiais usados. Aqui tem bambu, que saiu da casa do vizinho que não queria e foi utilizado para fazer essa casa aqui, que é onde eu tô ficando aqui na Aldeia Alegria. Também tem barro que foi retirado do barranco e virou a base para construir essa casa. Então a preocupação em usar materiais reutilizáveis, que tenham conexão e contato com a natureza e, claro, com a iluminação. A gente percebe sempre os vitrais, sempre os vidros, né? Esses vidros, por exemplo, eram vidros de boutiques, de vitrines de lojas, e que eles aplicaram um conceito de vitrine invertida, né? Em vez de você estar fora admirando o que está dentro, você está dentro admirando o que está fora, que no caso é a natureza. É no meio da mata, no meio da natureza, gente. Surreal. Ainda em Divino de São Lourenço, fomos até as obras de um complexo turístico. O maior atrativo é esse jato Gulfstream G159 de 26 lugares que custou R$1.300.000 só para chegar até aqui no Caparaó. Ele vai ser transformado numa suíte para hospedagem. Dá só uma olhada como que esse avião vai ficar por dentro. Vai ter até hidromassagem. A ideia foi do Juarez, um empresário nascido no Caparaó Capixaba, mas que mora atualmente no Paraná. Um dos influenciadores da ideia foi minha mulher. Não, esse avião não pode ficar parado ali para ser usado 3, 4 vezes por ano. Nós poderíamos criar uma situação de locação dele. Aí atrás dessa ideia da locação da aeronave veio a ideia de montar bangalô, já veio a ideia de se criar um espaço para eventos. Ainda por ali, Juarez vai fazer um loteamento com 22 chácaras de 1.000 metros quadrados cada, bem do lado do complexo. O investimento total vai ser de R$7 milhões.
Depois de passar a noite num jatinho, que tal saborear um caviar? A iguaria é servida nesse restaurante em Ibitirama. Há 31 anos foi criada nessa região a Toca da Truta, um espaço que une a criação de um peixe exótico com a alta gastronomia. Gente, eu vou experimentar agora o caviar da truta. Espetacular. O estabelecimento funciona dentro de uma propriedade de mais de 800 mil metros quadrados que produz 10 toneladas de trutas por ano. A truta é esse peixe aí que é parente do salmão. A produção por aqui começou nos anos 90. Na época eu morava no Rio de Janeiro e me familiarizei, com a criação de trutas naquelas condições ali da Serra da Mantiqueira, envolvendo os 3 estados, sul de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. E por essas condições similares ao Caparaó e por ser natural de Ibitirama, eu vim com foco na produção de trutas como uma grande oportunidade para o mercado do sudeste do Brasil. A propriedade recebe 150 visitantes por dia nos finais de semana. Eles podem conhecer todo o processo de criação das trutas. Otimista, Francisco vai construir um resort com 35 suítes na propriedade. O investimento vai ser de 12 milhões de reais. E outros empreendimentos estão por vir. Um grupo de empresários uniu forças no projeto batizado como Um Novo Caparaó. Mais de 50 milhões de reais vão ser investidos em cerca de 20 empreendimentos em Divino de São Lourenço e Ibitirama. E em 2024, alguns deles começam a ser inaugurados. Esses empreendimentos vão ter, ao todo, 150 leitos de hospedagem. O distrito de Rio Claro e Iuna também acompanha o desenvolvimento do turismo no Caparaó Capixaba. Essa propriedade familiar era um ponto de encontro de parentes e amigos. Mas com o aumento da demanda na região, ela se tornou uma pousada. O lado mineiro começou a explorar primeiro o Caparaó, o Pico da Bandeira e tudo mais. Então ficou conhecido mais pro lado de Minas Gerais do que o lado do Espírito Santo. O Espírito Santo está florescendo agora com toda a vontade nessa questão do turismo na região do Caparaó. Eu acredito piamente, que daqui a uns 10 anos, isso aqui vai ser uma nova rota do lagar. A propriedade recebeu um investimento de R$500 mil para a construção das acomodações. São chalés e suítes para mais de 40 pessoas ao todo. A pousada encanta pelo aconchego e pela hospitalidade. Depois do almoço, o Fábio nos levou para conhecer um dos grandes atrativos naturais da região. A gente vai subir agora a Cachoeira Poço das Antas, um verdadeiro paraíso aqui no Parque Nacional do Caparaó. Vem! Ele fica a 1.300 metros de altitude, no alto de uma sequência de poços e cachoeiras em Iuna. E para chegar até lá, é preciso encarar uma longa caminhada repleta de desafios. Mas missão dada é missão cumprida, então bora descobrir as belezas desse lugar ainda pouco visitado. Mas ainda temos muito chão pela frente. Em alguns trechos, as raízes funcionam como degraus e as cordas ajudam a evitar os tombos. Depois de 1 hora de trilha, chegamos ao Poço das Antas, de cor verde esmeralda. Claro que eu dei um mergulho. Esse é o lugar mais frio que eu já fui na minha vida. É muito gelado, não à toa congela no inverno, mas revigora, renova. Além das belezas naturais, o Caparaó também surpreende pela qualidade do café. A bebida produzida aqui na região, com os grãos do tipo arábica, estão entre as melhores do mundo. No Caparaó Capixaba, 10 municípios produzem em média 1.600.000 sacas de café arábica por ano em 26 mil propriedades. É mais da metade de todo o café arábica que vai ser colhido no Espírito Santo em 2023. A estimativa é que 10% da produção no Caparaó Capixaba seja de cafés especiais, de alta qualidade e elevada pontuação. Esse maciço, elevado assim, de montanhas e picos, acabam formando microclimas. Então nós temos cafés muito bons, mas com diversidade. Açúcar mascavo, aí dependendo da região, nós vamos ter também um sensorial de casca de laranja, nós conseguimos também um pouco de gengibre às vezes, lírio do campo. Algumas propriedades têm um selo de indicação geográfica, que garante a origem e a qualidade do café da região. Cerca de 70 selos já foram concedidos desde dezembro, considerando também os 6 municípios mineiros monitorados pela associação. Só essa empresa, com operação nos 2 lados da divisa, movimenta 1,5 milhão de sacas de café arábica por ano. Em 2022, os envios ao exterior somaram mais de R$1 bilhão. 25 a 30% desse café fica na indústria.
que a gente vende para parceiros da gente, mas o resto é exportado e vai para mais de 40 países. O nosso principal cliente são os Estados Unidos e a Alemanha, continente europeu. A empresa também tem a própria lavoura em Dores do Rio Preto. São produzidas mais de 15 mil sacas por ano. A produção é usada na indústria de torrefação e moagem da empresa. E olha aí o resultado. Nosso cafezinho está pronto para ser consumido. Deixa eu dar uma olhada aqui então, vamos ver. Bacana, muito bom. Aprovado, Ricardo? Aprovadíssimo. Eu aposto muito no Caparó Capixaba, eu estou muito impressionado com o que eu vi aqui. Eu vi um lugar com belezas naturais únicas e singulares. Eu vi um lugar com preservação ambiental e sustentabilidade que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Eu vi um lugar com uma cultura diferente. Eu vi um lugar com pessoas acolhedoras, com restaurantes bons, com infraestrutura turística se preparando para receber esse aumento da demanda do turismo que a gente tem visto por aqui. Então eu posso dizer que eu estou muito empolgado com o Caparó Capixaba e eu faço essa aposta de que o Caparaó Capixaba vai ser muito em breve um dos roteiros turísticos mais visitados do Brasil e ainda nessa década, viu? E tem muito mais no programa Mundo Business. Nesse domingo, você vai ver também a tecnologia da informação como aliada no setor de rochas ornamentais para vendas no exterior. Mundo Business te mostra ainda as notícias de destaque no mundo dos negócios do Espírito Santo. A gente vai agora para um rápido intervalo. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @Folha Business e também @Ricardo Frizeira. Aponta a tela do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Fique esperando que a gente volta já já. Estamos de volta. O setor de rochas ornamentais agora conta com um painel de dados para impulsionar as vendas para o exterior. Essa ferramenta foi desenvolvida pela GlobalSys, uma empresa capixaba de soluções em tecnologia da informação. A cor e os desenhos te fazem lembrar do quê, hein? Não foi à toa que a rocha, uma raridade, foi batizada de azul do mar. É uma rocha única. O mineral azul, ele é extremamente raro na natureza. Então impacta muito quem vê porque é extremamente raro de conseguir. E também não tem alta produção. São produtos extremamente exclusivos para projetos bem específicos mesmo. Esse é o material mais desejado entre os clientes desta empresa de extração e beneficiamento de rochas ornamentais. Ela possui 8 pedreiras na Bahia, mas o beneficiamento ocorre aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, com equipamentos de última geração. Essa configuração, existem 5 ou 6 fábricas dessa no mundo só. A exigência de mercado, tanto em qualidade de pedra quanto nas demandas de meio ambiente, dessas coisas todas, nós optamos por fazer uma fábrica que é de última geração. E como o italiano é o competidor maior nosso, nós temos que entrar no jogo com o mesmo equipamento, com a mesma chuteira, vamos dizer assim, para poder jogar contra eles. Recentemente, a empresa investiu 35 milhões de reais na renovação do parque industrial. Os novos equipamentos estão em operação desde o início de 2023. A produção anual é de 120 mil metros quadrados de rochas, sendo 80% quartzito, mais resistente que o mármore e o granito. O foco da empresa, com mais de 40 anos de mercado, são as exportações. Os Estados Unidos são o principal país comprador das rochas ornamentais capixabas e brasileiras. Só que desde a pandemia vem diminuindo o ritmo das importações. É que com a elevação dos juros por lá, os investimentos na construção civil diminuíram. Mas a redução vem sendo notada mesmo desde muito antes. As exportações de rochas das indústrias capixabas para os americanos caíram 36% de 2015 até 2023. O país, porém, continua no topo do ranking dos maiores importadores das rochas capixabas e brasileiras, seguido de China e México. Para acompanhar as movimentações do mercado e buscar novas oportunidades de negócio, empresários do setor
podem contar com as informações deste painel virtual. Ele está disponível desde maio no site do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais, o Centro Rochas, e pode ser acessado pelos 90 associados no Brasil, sendo 80 só aqui no nosso estado. Quando a gente fala em exportação de rochas, o setor olha muito os Estados Unidos, que é o nosso principal parceiro comercial e mais antigo. Só que o Brasil exporta para 120 países. Então, um dos objetivos do painel é mostrar ao mundo, né, que há muito mais oportunidades do que só os Estados Unidos. Então, permite às empresas diversificarem suas estratégias comerciais, envolvendo todos os continentes. O problema do Covid, de certa forma, desestruturou a cadeia mundial, então permite a informação, é útil, né, para você rever suas estratégias. A ferramenta reúne informações como exportações em toneladas e valores negociados, estados produtores e envios por portos, países compradores. Traz ainda comparações ao longo dos anos em gráficos e tabelas. O desenvolvimento do painel levou 10 meses. Nós conseguimos criar robôs que vão em sites específicos que têm dados do setor, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Esses robôs eles captam esses dados de forma automática e jogam para dentro de um banco de dados central. Nós chamamos isso tecnicamente de Data Warehouse. E esse grande banco de dados, a gente consegue, por meio dele, integração de todos esses dados, nós construímos painéis com análises e indicadores estratégicos. E são esses painéis, esses indicadores, que eles conseguem visualizar e tomar decisões estratégicas no mercado exterior. O painel foi criado por esta empresa de tecnologia de Vila Velha, com 12 anos de atuação no mercado capixaba e brasileiro. Ela possui projetos em 15 estados e 3 filiais em Minas Gerais e Santa Catarina. Tem 500 funcionários e deve faturar 5 milhões de reais este ano, um crescimento previsto de 40% em relação a 2022. As equipes se dividem em 6 áreas. A automação de projetos e analytics foram as 2 áreas envolvidas no desenvolvimento do painel de dados das rochas. A gente coloca ali nosso time e a gente faz um primeiro entendimento ali do que a empresa está precisando, né, no que tange a analytics, para direcionar o cliente. Então primeiro a gente entende, faz ali a unificação dos dados e o BI ele serve para poder fazer uma tomada de decisão. Às vezes uma base não está unificada com a outra, não está ali integrada com a outra, a gente integra tudo isso e ali é montado um projeto de analytics. No primeiro semestre deste ano, as exportações capixabas de rochas somaram 510 milhões de dólares, ou quase 250 milhões de reais na cotação atual. Houve uma redução de 12,4% no valor negociado, na comparação com o mesmo período do ano passado. A queda no volume foi praticamente a mesma. Em 2022, o setor de rochas do Espírito Santo faturou 11,6 bilhões de reais, sendo 6,1 bilhões do mercado interno e 5,5 bi do mercado externo. Nosso estado é responsável por mais de 80% das exportações brasileiras de rochas, colocando o Brasil na 5ª posição entre os principais exportadores. Em busca de novos mercados, o Luiz está sempre de olho no novo painel de dados do setor para direcionar os esforços do time de vendas. Ele tem nos ajudado bastante, porque hoje ele concentra todas essas informações de forma muito didática e fácil. E antigamente não, as informações estavam todas distribuídas em cada das fontes e era muito mais trabalho a ser feito até a gente conseguir chegar no nível que o BI entrega para a gente de forma completa. Era um trabalho de dias que hoje eu tenho em minutos o mesmo resultado. Luiz atua na empresa de rochas de Cachoeiro de Itapemirim que vimos no início da reportagem. A área de inteligência de mercado foi desenvolvida acompanhando as mudanças trazidas pelas novas tecnologias.
Existia um foco muito grande de ir para a feira, levar um catálogo impresso de fotos e tentar ali compor containers com os clientes. A dificuldade era muito grande. Às vezes faltava alguma coisa, alguma produção, alguma rocha que o cliente queria e a gente não tinha disponível no momento. Hoje em dia a gente consegue, em tempo real, levar para os clientes a nossa produção atualizada e conseguir sair da concentração das feiras e diluir melhor a oferta. Chegou a hora de conferir o que foi notícia no mundo dos negócios do Espírito Santo com a repórter Fernanda Batista. Adquirida pela capixaba Apex, a Carbyne alcançou uma das melhores rentabilidades do Brasil. O fundo multimercado da gestora de recursos paulista ficou na segunda posição entre mais de 150 concorrentes. O que nós fazemos é nós usamos o nosso conhecimento do mercado todo para conseguir identificar vendedores que estão com dificuldade de liquidez, mas que têm ativos muito interessantes, que têm posições em fundos muito interessantes e adquirimos estas posições numa transação de mercado secundário. Uma coisa é estes investidores esperarem até à maturidade e receber o dinheiro total, apreciado, obviamente. Outra coisa, eles a meio do caminho, eles precisarem de liquidez. Então o preço da liquidez vem a um deságio, não é? E nós temos estado a transacionar com deságios de mais ou menos 25% do valor que está marcado. Faltando 2 meses para completar 10 anos, a Lecard, empresa capixaba de cartões de benefícios, fechou o maior contrato de sua história e ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários. Nós fechamos lá o contrato com Bolsa Presença, que vai atingir 370 mil alunos da escola pública da Bahia, de todo o governo do estado. E esses usuários, somando ao que a gente tinha, 900 e poucos mil, nós ultrapassamos a barreira de 1 milhão e 300 mil cartões que estão sendo utilizados pelos nossos usuários. Com isso, a nossa movimentação financeira de 2023 vai ultrapassar 1 bilhão de reais. Com receita anual recorrente de 15 milhões de reais e 6 mil clientes, a Yoga, startup capixaba de gestão para restaurantes, levantou mais de 11 milhões de reais em uma rodada de investimento. Essa captação, ela tem um líder, né, que é o pessoal da Sazholic. Então, a gente fez questão de, para esse estágio da companhia, escolher alguém que entendesse da indústria, entendesse da tese e pudesse encurtar algumas distâncias, coisas que a gente ainda não tinha tido. E fico muito grato dessas validações, de saber que pessoas continuam investindo na gente e que projetam esse negócio para valer muito mais do que 100 milhões. É para isso que a gente trabalha tanto. Mundo Business fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e lembra que a gente continua se vendo todos os dias dessa semana no intervalo do Jornal da TV Vitória, à noite ali por volta de 7h30 da noite. Essa semana você vai conferir a importância do café e da madeira para o norte do Espírito Santo. Eu espero vocês aqui. Lembra de acompanhar a gente também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e também lá no meu Instagram pessoal, @RicardoFrizeira. Até mais, obrigado, um excelente domingo com a família.